Olá, conectados, tudo bem? Hoje o nosso assunto é: vale tudo por dinheiro, até a sua fé? Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje eu já quero ler aqui uma parte da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, meus irmãos, nós acabamos de ler em Mateus capítulo 16, algo que Jesus fala com seus discípulos. Ele fala algo interessante sobre a questão da alma, sobre a questão da eternidade. E esses dias eu estava olhando na internet alguns assuntos e me deparei com um assunto que me chocou. Uma jovem chamada Lindsay Capuano, que mora nos Estados Unidos, ela é modelo, e ela trabalha num site que coloca fotos sensuais. E o que mais me preocupou foi que essa moça, ela é uma cristã, e as declarações que ela fez, que eu vou falar com vocês aqui agora. Ela disse assim: Deus vai amar você, não importa o que aconteça. Isso é o que me ensinaram em casa, na escola e na igreja. Eu oro todas as noites por minha família, meus fãs e por mim. E ela continua falando: minha família é cristã, mas muito descontraída. Minha religião nunca interferiu ou me impediu de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Então, eu fiquei muito preocupado com as declarações dessa jovem, porque a teologia dela está um pouco aqui errada. Primeiro, ela é uma cristã e ela está trabalhando num lugar onde ela ganha, com a venda dessas fotos, R$1 milhão por mês. Ela trabalhava antigamente numa creche, na igreja onde ela frequentava, e depois que ela começou a colocar as suas fotos nesse site adulto, ela começou a ganhar por mês mais de R$1 milhão por mês. Ela mora nos Estados Unidos, né? E convertendo o valor do dólar para o real, dá esse valor por mês. Então é muito dinheiro. E ela saiu da creche e começou a fazer esse trabalho, né? Tirando fotos do seu corpo, nua, e vendendo as fotos nesse site. Então, vamos olhar dentro da Bíblia como que é a teologia e o que a Bíblia nos fala a respeito desse assunto. Então, o primeiro versículo que eu quero ler aqui está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 16. O apóstolo João, ele fala três coisas interessantes aqui, e nós devemos prestar bastante atenção, porque ele foi um dos discípulos que andou com Jesus, e ele fala sobre três coisas que nós devemos olhar com carinho. Ele fala assim, 1 João capítulo 2, no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então são três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás ofereceu as três coisas para Jesus. Primeiro, a questão da alimentação. A segunda, quando Jesus é tentado a aceitar os reinos da terra, se ele dobrasse os joelhos e ali ele aceitasse a adoração a Satanás. E a segunda, que ele se atirasse do alto do pináculo do templo e os anjos do Senhor iam ali tentar, segurar Jesus. E Jesus deu a resposta para Satanás e venceu o diabo no deserto. A concupiscência da carne é um pecado que vai
diretamente falando do pecado sexual, né? Essa moça, ela está vendendo fotos, ela tem no Instagram 2.400.000 seguidores, são muitas pessoas que seguem ela. E pelo fato dela se dizer cristã, ela é uma pessoa que arrasta. E o exemplo arrasta. E quantas moças vão seguir o exemplo dessa moça? Quantas pessoas vão querer fazer a mesma coisa? E aqui, não estou falando nem da questão se é certo ou se é errado. Eu estou falando para nós que somos cristãos. Outra coisa também que nós devemos olhar está em 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim no capítulo 6, no versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos, pois foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, eu te pergunto uma coisa. Quando eu vendo uma foto minha nua para uma pessoa, seja mulher, seja homem, eu não estou falando aqui somente do sexo feminino, essa pessoa está glorificando a Deus? Claro que não, irmãos. Ela está vendendo algo que Deus deu para ela, é uma moça muito bonita, né? Ela tem uma beleza muito grande, mas ela está vendendo algo que Deus deu para ela para não ser usado dessa forma. Então, ela não está glorificando a Deus e ela está pecando nisso, né? E ela está olhando a questão financeira. E nós sabemos que o nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto. E o coração sempre vai pender para as coisas terrenas. Porque o próprio Deus falou, nosso coração é desesperadamente corrupto. Outra coisa também que nós devemos atentar, o preço que foi pago para Jesus nos resgatar da mão de Satanás. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, 18, fala assim, que o preço que Jesus pagou foi preço de sangue, né? Ele teve que morrer na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Outra coisa, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, né, no versículo 1, apóstolo Paulo, ele fala também sobre isso. Ele fala uma coisa interessante, que nos últimos dias, capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ela falou assim, olha, meus pais nunca falaram nada, minha igreja concorda, meus pais concordam, a religião nunca me impediu de fazer nada. Quer dizer, religião mesmo, né? Porque a palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, a Bíblia que essa moça está lendo não é a Bíblia que a gente lê. E a família dessa jovem, o pai dessa moça, a mãe dela, que tipo de ensinamento que eles deram para ela? Ela falou assim, a religião nunca me impediu de fazer nada. Então, a gente pode conjecturar aqui que ela bebe, que ela fuma, que ela se droga. Não estou falando que ela faz isso, eu estou falando que a religião dela não impede ela de fazer nada. Ela não tem uma vida de santidade. Veja bem, eu não estou acusando ela disso. Eu estou falando que ela mesmo disse, a minha religião não me impede de fazer nada. E não é bem assim. O que nós lemos lá no começo do vídeo? Né? O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a alma, né? Então, essa moça está muito enganada. E assim a gente vê que Jesus, ele está voltando, irmãos, porque as pessoas estão brincando. As obras da carne estão entrando na vida dessas pessoas, né? Uma moça tão bonita que podia glorificar a Deus por tudo que Deus tem dado a ela vai o quê? Vai vender o seu corpo num site de pornográfico. Isso, irmãos, é para nos mostrar que as pessoas estão se apostatando, as pessoas estão se vendendo, as pessoas estão olhando mais para a questão financeira. E lá em 1 Timóteo também, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, no versículo 10, capítulo 6, verso 10, ele fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pensa bem, ela trabalhava numa creche, ela devia ganhar um salário menor, claro, né? E começa a ganhar 1 milhão vendendo fotos pornográficas. Então, meu irmão, é só você fazer um cálculo, você ganha 1 milhão por mês.
fazendo algo que o inimigo está colocando para você fazer. E aí Deus fala com você, olha, larga esse tipo de situação, essas obras da carne, e vai fazer a minha vontade. Para largar 1 milhão, meu querido, é difícil, hein? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como que a gente pode olhar para uma moça dessa que tem 2.400.000 seguidores, que estão somente olhando para o corpo dela, né? Quantas pessoas estão indo pecar vendo fotos dela? E a gente vê ela falando assim, olha, Deus vai me amar de qualquer jeito. É claro que Deus nos ama, irmãos. Ele nos ama independente daquilo que somos. Deus ama o pecador, Deus ama aquele que está na droga, aquele que está no homossexualismo, aquele que assassinou uma pessoa, aquele que mente, aquele que trai. Deus ama o pecador, Ele ama. É claro, porque é criação dele, mas só que Deus, ele fala, né? Como Jesus falou com aquela mulher que foi pegada em flagrante adultério. Vai e não peques mais. Tem que haver uma transformação. Há uma cruz para carregar, como nós lemos lá. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Cruz quer dizer o quê? Renúncia. Como que eu vou dizer cristão, meu irmão, se eu estou dentro de um site pornográfico, algo que louva ao diabo? E como que eu vou acreditar numa igreja que diz que isso não tem problema? Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, eu não posso voltar àquilo que eu era antes. E o que mais me choca é que ela está dentro de uma igreja. O que o pastor ou o padre está falando com essa moça, né? O que os pais dela pensam? Gente, vamos acordar. A palavra de Deus fala que Jesus está voltando. Eu não estou aqui como juiz dela, porque a palavra de Deus fala que o único juiz é o Senhor Jesus, mas eu estou alertando você. Porque se uma moça dessa fala que Deus ama a gente de qualquer maneira, é claro que Ele ama, mas o mesmo Deus que ama é o Deus que vai julgar pessoas no inferno. Né? Ele ensina que Ele é o caminho. O mesmo Deus que nos ama é um Deus que um dia vai vestir uma toga de juiz e vai jogar as pessoas no fogo do inferno. Porque agora nós estamos vivendo a era da graça e depois vamos entrar na era da justiça de Deus. Irmãos, se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você se inscreva, ajude a gente a evangelizar, ajude a gente a levar a mensagem, ajude a gente a levar a palavra de Deus, porque tudo isso, irmãos, é uma questão de escolha. Eu escolho ser santo, eu escolho não ser, eu escolho Deus, eu não escolho Deus. Infelizmente, essa moça está enganada, porque Deus, meus irmãos, Ele é fogo consumidor. Ele é amor, Ele é o próprio amor, mas Ele também é fogo consumidor. Quero ler mais uma vez aqui, Mateus 16, que é uma palavra tremenda, amém? Eu quero que você coloque nos comentários aí, o que você acha dessa situação. Você acha que essa moça está certa? Você acha que ela está errada? Coloque aí nos comentários o que você acha dessa atitude que ela está tomando de vender fotos sensuais nesse site pornográfico. Mateus 16, 24, ele fala: então disse Jesus aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. No versículo 26 ele fala: porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ela está ganhando muito dinheiro mostrando o corpo. Mas e se Jesus voltar para ela? E quando Jesus voltar? Jesus falou: sede santo porque eu sou santo. Seja separado, meu irmão. Né? Ele está dizendo aqui, tome a sua cruz. Cruz é renúncia. A cruz, ela dói. Amém? Então, fica aqui a palavra do canal Conectados com Cristo. Que Jesus abençoe a sua vida. Um abraço para vocês, em nome de Jesus.